Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo. Ih, tá bugando a filmagem, eu acho não. Muito bem então. Eu sou o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. Eu tenho que fazer essa introdução sempre, porque senão o canal não cresce. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, siga a gente lá no Instagram, é @resenha forense. Faz um story, marca o Resenha Forense, enfim, isso ajuda bastante, tá? Mas principalmente inscreva-se aqui no YouTube e passa pra frente, recomenda para um amigo e assim vai, tá? Estamos no nosso curso de processo penal. Se não me engano, e isso é um bom sinal, acho que a gente já está na aula 8 ou 9, hein? Eu vou ter que conferir isso. Eu falo que isso é um bom sinal porque é que está rendendo, né? Pera lá. Aula 9 já. Então, essa é a 9ª aula do nosso curso de processo penal. Eu vou ter que passar álcool aqui, porque ainda a gente está no item 3.2 do nosso material. PDF aqui na descrição do vídeo, tá? Isso vai te levar para um grupo e lá você consegue o PDF, tá? Lembrando que esse curso é gratuito, enfim, não tem frescura, tá? Então, item 3.2 do nosso material. Nós estamos a estudar os passos que o intérprete deve dar para encontrar a competência. E o segundo passo é o mais complexo, né? É saber se é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, caso seja da Justiça Comum e não da Justiça Especializada. Já expliquei os 4 passos para vocês. Segundo passo, se for da Justiça Comum, é necessário verificar se o caso é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, tá? Naturalmente, tudo que eu já expliquei, né? A gente tem que estudar o artigo 109 da Constituição da República e ver qual é a interpretação da jurisprudência acerca do tema. E no artigo 109 da Constituição, a gente chega ao inciso 9º, no que interessa para a competência criminal federal. Então, artigo 109 da Constituição. Aos juízes federais compete processar e julgar. E aí a gente está nesse aqui, né? Inciso 9º. Esse é bastante interessante, vai ser divertido. Vocês vão gostar. Foi o que eu mais gostei de escrever. Vocês vão entender por quê. É bem interessante mesmo. Então, olha só. Os crimes cometidos a bordo. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, vírgula, ressalvada a competência da Justiça Militar. Claro, né? Ressalvada a competência da Justiça Militar. Então, aos juízes federais compete processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Certo? Muito bem. Então, nenhum vocábulo da Constituição da República passa por uma fria interpretação, né? Parece estranho, mas a gente tem que entender o que é navio e o que é aeronave para entender quando há um crime cometido a bordo de um navio ou de uma aeronave, para entender, enfim, quando há competência criminal federal. Um parêntese que eu acho necessário, eu nem escrevi, mas fica o aviso, né? Isso aqui não é um estudo de lei material penal. É um estudo de lei processual penal. Então, isso aqui não é um estudo de lei penal no espaço, que já foi feito aqui no canal. Eu coloquei os links no material, se alguém quiser, tá? É claro que o estudo da lei penal no espaço passa pela compreensão do território nacional e muitas vezes por delitos cometidos a bordo de navios ou aeronaves. O Código Penal fala navio mercante ou embarcação privada ou pública, enfim. Isso, artigo 5º, artigo 7º, lei do Código Penal.
Aqui é diferente, tá? Aqui é entender, olha, se foi a bordo de um navio de aeronave, haverá competência criminal federal. Mas aí o intérprete pode se perguntar, tá, e se for um jet ski, né? Enfim, então eu vou mostrar tudo isso para vocês e parece tolo, mas isso chega a ser indagado na jurisprudência. Eu vou mostrar um caso aqui para vocês, aliás, vários casos de decisões assim, né? Conflitos de competência embasados nisso, né? Ó, isso aqui é navio ou não é, STJ? Decida aí, porque eu tenho que saber se vai ser um júri federal ou estadual, no caso de um homicídio, né? Enfim. Mas vamos lá, ó, navios. Deixa eu circular a palavra navios. Então, navios. Deixa eu puxar uma seta. Vamos ver como é que vai ficar. Acho que vai ficar didático assim, ó. Vamos interpretar a palavra navios primeiro. Navios. Navios são embarcações efetivamente grandes. Embarcações efetivamente grandes, né? São embarcações de grande porte, a gente pode colocar assim, né? São embarcações efetivamente grandes e capazes de realizar grandes viagens internacionais. Então, capazes, melhor dizendo, de realizar grandes viagens internacionais. Isso é navio para o fito de interpretação do artigo 109, inciso 9. Embarcações efetivamente grandes, de grande porte, capazes de realizar grandes viagens internacionais, de cruzar o oceano, literalmente, tá? Então, uma lancha, uma canoa, um caiaque, um bote, tá? Qualquer coisa que simplesmente deslize pela superfície da água não é um navio, não é uma embarcação de grande porte. Então, não é locus atrativo da competência criminal federal de que trata o artigo 109, inciso 9 da Constituição. Né? Até coloco um exemplo interessante no nosso material. Se A utiliza-se. Então vejam, ó, um exemplo aqui, ó. A com dolo, claro. Dolo de artigo 121, vamos colocar assim, do Código Penal. Dolo de homicídio, né? Ele seleciona os meios ônticos adequados para a consecução do fim criminoso homicídio, né? Enfim, A, com dolo, com o uso de um jet ski, na praia, mata o sujeito B. Muito bem, isso aqui não é um crime de competência federal, embora seja com um jet ski, porque não é um navio, não é uma embarcação de grande porte. Tá? Então, esse caso será do júri estadual. Certo? E, para provar como isso realmente é discutido, né, na jurisprudência, discutido em termos, né? É bem pacífico, na verdade, mas isso chega lá. Vejam aqui, ó, STJ no conflito de competência número 24.249. 24.249. Esse aqui foi do Espírito Santo. STJ, conflito de competência 24.249 do Espírito Santo. Olha o que consta da ementa. Que interessante, ó. Deixa eu achar aqui no caderno. Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento de feito que visa a apuração de delito cometido em lancha. Então, ó. Delito cometido em lancha, Justiça
estadual. Então, delito cometido em lancha, justiça estadual. Por quê? Embarcação de pequeno porte não é abrangido pela regra do artigo 109, inciso 9 da Constituição. Dirigido que é a embarcações de porte e autonomia consideráveis, ou seja, efetivamente grandes, capazes de realizar grandes viagens internacionais, né? Acho que está bem didático assim. Mas veja como esse assunto, eu sei que esse comecinho parece tranquilo, né? Mas ele é mais complexo do que parece, se a gente começar a indagar algumas coisas aqui, né? Tem uma matéria interessante, de autoria do próprio STJ, relatando soluções jurídicas da Corte para as demandas do transporte marítimo no Brasil. Eu coloquei o link no nosso material, mas vejam como, bom, o litoral brasileiro é gigantesco, né? Então é natural supor até que a jurisprudência precise dar cabo, né, do que acontece juridicamente falando em navios. E quanto ao crime em navio, olha o que eu coletei desse material. Pera aí, deixa que eu vou colocar na lousa material agora, tá? Olha aí, ó. Ó, quem quiser depois, no material, eu coloquei o link aqui, ó. Tá? É só clicar que vocês vão ler a matéria toda. E é bem interessante. Tem coisa muito interessante ali dentro. Mas para o crime a bordo de navio, olha só o que a gente pode ler do STJ. Em 2015, pera lá, deixa eu dar um zoom aqui. Em 2015, a terceira sessão, ou seja, a reunião da quinta e da sexta turma, né? Da quinta e sexta turmas, enfim, a terceira sessão entendeu que a Justiça Federal é competente para processar e julgar crime cometido a bordo de navio ancorado em porto brasileiro. O conflito de competência 118.503 foi suscitado pelo juízo de Paranaguá, aqui no Paraná, após o juízo federal declinar da competência para apurar a suposta prática do crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação no interior da embarcação. Nossa, esse aqui é específico, hein? Ao argumento de que não configuraria lesão ao chamado BIS da União, né? Bens, interesses, serviços da União. O relator do conflito, o ministro Rogério, eu acho que fala Schiet Cruz, ou Schiet Cruz, não sei pronunciar, tá? Já fica o meu pedido de desculpa ao eminente ministro, explicou que o artigo 109, inciso 9 da Constituição, aponta expressamente a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Perfeito. E aí, a matéria coletou trecho do voto, né, do relator ministro Rogério, onde se lê o seguinte: em razão da imprecisão do termo navio, utilizado no referido dispositivo constitucional, a doutrina e a jurisprudência construíram o entendimento de que navio seria embarcação de grande porte. Embarcação seria gênero, do qual navio, uma de suas espécies, o que evidentemente excluiria a competência para processar e julgar crimes cometidos a bordo de outros tipos de embarcações, isto é, aqueles que não tivessem tamanho e autonomia consideráveis que pudessem ser deslocados para águas internacionais, disse o ministro. No entanto, o relator lembrou o precedente do STJ no sentido de que é preciso considerar também, para a configuração da competência federal, que a embarcação deve se encontrar em situação de deslocamento internacional, ou ao menos em situação de potencial deslocamento. Aliás, fica esse parêntese, né? A jurisprudência bate firme nisso. Eu vou reiterar, tá? Isso aqui na nossa lousa. Fiquem tranquilos. O ministro observou que a interpretação jurisprudencial é a de que a embarcação deve estar apta a realizar viagens internacionais, o que se verificou na hipótese em análise. De acordo com ele, os tripulantes que se beneficiavam da utilização de centrais telefônicas clandestinas pertenciam à embarcação em trânsito no porto de Paranaguá, o que caracteriza a situação de potencial deslocamento e, portanto, configura a competência federal do caso. Esse caso, noticiado aí, né, pelo STJ na sua página de notícias, é esse conflito de competência 118.503. E eu coloquei a ementa no nosso material, gostaria de lê-la aqui também. A ementa diz: conflito de competência. Desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação. Crime cometido a bordo de navio, ancorado no porto de Paranaguá. Situação de potencial deslocamento. Competência da Justiça Federal. Item 1 da ementa. A Constituição Federal
em seu artigo 109, inciso 9, expressamente aponta a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Muito bem. Item 2. Em razão da imprecisão do termo navio utilizado no referido dispositivo constitucional, a doutrina e a jurisprudência construíram o entendimento de que navio seria embarcação de grande porte, o que, evidentemente, excluiria a competência para processar e julgar crimes cometidos a bordo de outros tipos de embarcações, isto é, aqueles que não tivessem tamanho e autonomia consideráveis que pudessem ser deslocados para águas internacionais. Item 3 da emenda. Restringindo-se ainda mais o alcance do termo navio, previsto no artigo 109 da Constituição, a interpretação que se dá ao referido dispositivo deve agregar outro aspecto, a saber, que ela se encontre em situação de deslocamento internacional ou em situação de potencial deslocamento. Item 4. Os tripulantes do navio, que se beneficiavam da utilização de centrais telefônicas clandestinas para realizar chamadas internacionais, pertenciam à embarcação que estava em trânsito no porto de Paranaguá, o que caracteriza, sem dúvida, situação de potencial deslocamento. Assim, a competência, vista sob esse viés, é da Justiça Federal. O conflito, então, foi conhecido para declarar competente a Justiça Federal e o Juizado Especial de Paranaguá, Seção Judiciária do Paraná. Certo? Muito bem, deixa eu voltar para a lousa física aqui. Muito bem, interessante, né? Caso interessante, bastante didático, eu diria. Então, voltando aqui à nossa lousa física, né? Então, a jurisprudência exige uma interpretação teleológica da expressão a bordo de navio. Então, ó, a bordo de navio, na verdade, a bordo de navios, né? No plural, enfim. Essa expressão aqui tem de passar, segundo a jurisprudência, por uma interpretação teleológica. Interpretação vai ficar pequenininho, mas é só para lembrar, teleológica, ou seja, que leva em conta os fins, né, pretendidos pelo legislador, ou os fins sociais da norma, enfim, tá? A finalidade mesma, a causa final, diria Aristóteles, né? Então não é adequado a interpretação literal fria do artigo 109, inciso 9. Essa passagem da Constituição merece uma interpretação teleológica. Não é porque está em cima de um navio que é crime federal. Não, tem um plus aqui, tá? Para o STJ, a norma visa abranger as hipóteses em que tripulantes e passageiros, pelo potencial marítimo do navio, possam ser deslocados para águas territoriais internacionais. Por isso que eu coloquei aqui, ó, capazes de realizar grandes viagens internacionais, mas leia-se, em viagem, em andamento, em deslocamento, não necessariamente internacional, mas deslizando pela água. Seria isso. Esse é o interesse da União, se a gente olhar bem, né? Por isso, se à vítima não é implementado este potencial de deslocamento internacional, inexistindo o efetivo ingresso no navio, resta afastada a competência da Justiça Federal. Eu quero que vocês leiam esse caso, que eu coloquei no nosso material, mas isso prova, né, como a interpretação do STJ é realmente teleológica. STJ, conflito de competência 43.404. STJ, conflito de competência 43.404 de São Paulo. Tá? Onde o STJ diz, olha, não é porque é navio e pronto. Não, tem que haver um transporte ali, enfim. Com outras palavras, e ainda segundo o STJ, no outro julgado, não basta a determinação da competência da Justiça Federal apenas o fato de que eventual delito tenha sido cometido no interior de embarcação de grande porte. Então não basta que... É necessário sim que a embarcação seja efetivamente grande, mas não basta isso, né? Faz ser necessário, diz o STJ, que este se encontre em situação de deslocamento internacional. Eu acho que aqui está a chave para entender o que o STJ quer dizer, né? Então, ó, embarcações efetivamente grandes
E diz o STJ, né? Em situação de deslocamento internacional. Em situação de deslocamento internacional. Em situação de deslocamento internacional. Tem que estar nesse contexto, né, do porto, enfim, onde há realmente um serviço federal, né? Se vocês lerem a Constituição da República. Interessante. Então, imagine só um cruzeiro que está parado para limpeza. Ele não está numa situação de deslocamento internacional. Ele realmente está parado num porto brasileiro, de uma empresa brasileira, bandeira brasileira, tudo brasileiro. O porto está parado. Quer dizer, o cruzeiro está parado e não está numa situação de viagem. Se um sujeito ali comete um crime, por essa interpretação teleológica do STJ, não há uma competência federal. Não estou falando que não tem crime. A questão aqui não é de teoria do delito, nem de lei penal no espaço. A questão aqui é de competência. Aí a competência é estadual, tá? Enfim, a não ser, é claro, que um outro inciso do artigo 109 entra aqui, tá? Mas em linha de princípio seria da Justiça Estadual. E a não ser, é claro, que seja da Justiça Militar, enfim, já vai ficar claro isso. Sendo assim, aliás, faz-se necessário que este se encontre em situação de deslocamento internacional, ou ao menos em situação de potencial deslocamento. Sendo assim, se a embarcação estava ancorada, por exemplo, não haverá competência criminal federal se aí ocorrer delito de homicídio e lesão corporal culposos por ocasião da operação de carregamento, hipótese na qual a embarcação encontrava-se ancorada para fins de carregamento, o qual inclusive estava sendo feito por pessoas, no caso as vítimas estranhas à embarcação, visto que eram estivadores e não passageiros ou funcionários desta. Aqui, quem quiser dar uma olhada depois, STJ, conflito de competência número 116.011. Este também de São Paulo. Tá? É o caso que fala aqui de em situação de deslocamento internacional. Tá? Não basta estar parado. Em suma, restringindo-se ainda mais o alcance do termo navios, previsto, aqui está no singular na ementa, navio, previsto no artigo 109, inciso 9 da Constituição, a interpretação que se dá ao referido dispositivo deve agregar outro aspecto, a saber, que ela se encontra em situação de deslocamento internacional ou em situação de potencial deslocamento. Mais um julgado confirmando essa interpretação. Aqui, quem quiser, mais um, né? Outro aqui, confirmando essa situação. STJ, conflito de competência número 118.503. Esse é do Paraná. Tá aí, pronto. Confirmando essa interpretação. Tudo isso para falar de navio. Eu acho que ficou claro. Eu acho que com esses julgados aqui já deu para entender qual que é o que prevalece hoje. Mas tem outro aqui que é mais interessante ainda. Aeronaves. A gente tem que saber o conceito normativo que se dá à palavra aeronave para entender quando há ou não competência criminal federal. E por incrível que pareça, o STJ já teve que decidir o seguinte: um balão, esses balões, pelo calor do fogo, isso é uma aeronave para fins de artigo 109, inciso 9 da Constituição da República? Então, se há mata-bê num balão, há um crime de competência federal? Interessante isso, né? Tem julgado disso, vou falar hoje. Então, agora, já encaramos o a bordo de aeronave, né? Desculpem-me, a bordo de navios. Vou deixar o grifo vermelho ali em navios, porque considero o assunto já enfrentado. Agora eu vou mudar de cor. Muito bem. Estamos no vocábulo aeronave. Vou pegar uma canetinha laranja agora. Muito bem. O que é aeronave? Para fins de competência federal.
Vamos colocar aqui na lousa o seguinte, ó. Tem algumas premissas aqui. O vocábulo aeronave. Então, ó, aeronave. Esta palavra tem uma definição normativa. É um conceito que consta do artigo 106. Opa, esqueci de escrever artigo aqui, peraí. É o artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que é uma lei federal. Lei número 7565. 7565 de 1986. Código Brasileiro de Aeronáutica, no seu artigo 106, define a aeronave. Né? Olha só que interessante o que o 106 diz. Considera-se a aeronave, é o CAPT, tá? Todo aparelho manobrável em voo. Então, ó, a aeronave é igual a todo aparelho manobrável em voo. Considera-se a aeronave todo aparelho manobrável em voo, mas que possa sustentar-se todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo. Mediante reações aerodinâmicas. Mediante reações aerodinâmicas. Apto a transportar pessoas ou coisas. Vou colocar aqui embaixo, ó, mais apto a transportar, vai ficar apertado, hein? Pessoas ou coisas. Apto a transportar pessoas ou coisas. Interessante, né? Nesse conceito frio, um drone é uma aeronave. Ora, é um aparelho manobrável que está em voo, que se sustenta e circula no espaço aéreo, que se utiliza de uma reação aerodinâmica. E a lousa cortou aqui, eu vou baixar, peço perdão. Pronto. E é apto, tem drone que é apto a transportar pessoas, eu não sei, mas coisas sim. A Amazon já entrega coisas com drone. Né? Enfim, mas isso não interessa aqui agora. Além disso, o parágrafo 1º do 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica diz: a aeronave é bem móvel registrável para o efeito de nacionalidade, de matrícula, de aeronavegabilidade, enfim, mas cabe hipoteca, aquela coisa toda do direito civil. E o parágrafo 2º traz outro regramento que não nos interessa aqui agora. O que interessa mesmo era o 106 caput. Muito bem. Para o STJ, haverá competência criminal federal em todo delito praticado a bordo de aeronave, pouco importando se ela está voando ou se ela está pousada. Não importa se está em voo, não importa se está em pouso. Então, ó, vamos colocar aqui. Vou puxar outra seta aqui, ó. Então, conforme STJ, e eu vou ler uma ementa com vocês, mas eu já vou deixar na lousa a referência do julgado.
STJ no conflito de competência 143.000. STJ, conflito de competência 143.343. Nesse caso aqui, o STJ definiu o seguinte: A competência da Justiça Federal, vou colocar da JF, sempre que o crime for praticado a bordo de aeronave. O que importa aqui é o seguinte, ó, não importa se está pousada, não importa se está em pleno voo, vamos colocar assim. Se foi no chãozinho ali da aeronave, já é competência criminal federal. Claro, uma interpretação talvez um pouco mais abrangente, menos infantil que essa, mas grosso modo é isso, por esse julgado aqui do STJ. Bom, deixa eu mostrar a ementa para vocês. Olha que interessante. Lousa digital, pera lá. Olha aí, ó, conflito negativo de competência. Crime cometido no interior de aeronave. Então, isso é incontestável. Foi no interior de aeronave. Artigo 109, inciso 9 da Carta Magna. Eu não gosto quando coloca assim. Da Constituição, tá? Competência da Justiça Federal. É da competência da Justiça Federal processar e julgar delitos cometidos a bordo de aeronaves nos termos do inciso 9 do artigo 109 da Constituição Federal. Devendo-se ressaltar ser despiciendo, ou seja, dispensável, se a aeronave se encontra, ou melhor, se a aeronave encontra-se em solo ou sobrevoando. Então, é dispensável saber se a aeronave está em solo ou se ela está sobrevoando. Tá? Então, imagina, pode parecer pitoresco pensar assim, mas ela começou a decolar, né? Ainda está relando no chão. É crime federal, tá? É crime federal. Em sede doutrinária, Alexandre Sebriano Araújo e Victor Eduardo Rios Gonçalves, nesta obra aqui, Direito Processual Penal Esquematizado, da editora Saraiva, também expressaram a mesma tese. Se for o crime praticado a bordo de aeronave, pouco importa que ela esteja no ar ou em terra. Tá aqui, ó. Não importa se está pousada, não importa se está em pleno voo. Porque o texto constitucional não faz distinção. Enfim. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma ressalva aqui, porque assim, o texto constitucional também não faz distinção quanto aos navios. E a jurisprudência pondera. E para a aeronave não é bem assim. Então, sei lá, imagine só um homicídio praticado no interior de uma aeronave durante a limpeza, lá no galpão, né, naquelas estruturas do aeroporto. Né? Ela não está em operação de voo e está desligada. É competência federal? Não sei. Por essa interpretação bruta aqui, seria competência federal. Enfim, a não ser que entre outro inciso, né? Porque o aeroporto é uma área com muito interesse da União. É um espaço hoje regulado pela Infraero, que é uma empresa pública federal. Então já entra bem no artigo 109, inciso 4º, né? Mas não é um crime contra um bem interesse ou serviço da União, necessariamente. Pode haver um interesse só individual ali. Enfim, né? Fica a minha ponderação aí. De qualquer modo, isso não quer dizer que haverá competência federal se o objeto material do delito for a própria aeronave. Interessante isso também, ó. Deixa eu explicar. Mas já vou deixar na lousa aqui, ó. Não há a competência federal se, e eu vou grifar, se o objeto material do crime for, vou colocar um avião,
Vai ficar mais didático. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Então, e até pegar um julgado, ó. Segue na justiça estadual, vai para a justiça estadual. Deixa eu subir a lousa de novo que está me dando agonia isso aqui. Então, fica é de competência da justiça estadual o processamento e o julgamento de um furto de um avião, por exemplo. Aí é objeto material do crime de furto. Não é a bordo de uma aeronave. Embora o sujeito tenha de pilotar eventualmente a aeronave. Mas aí não é competência federal, segundo o STJ. Tá? E aí eu quero que vocês vejam, eu vou mostrar para vocês aqui, mas vou deixar na lousa, provando esse ponto de vista, STJ no HC. Interessante, né? Ó, STJ, HC, habeas corpus, número 352.480. 352.480. Mato Grosso. Provando esse ponto de vista. Deixa eu ler a ementa aqui com vocês. Ou trechos de ementa, ó. Na espécie, não se trata de delito cometido a bordo de aeronave. Não entra nesse texto da Constituição, né, se olhar bem. O que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação penal. E, embora o sistema de controle de fronteiras seja, nos termos do inciso 22 do artigo 21 da Constituição, da Constituição Federal, serviço da União, o delito ora investigado, era autos de inquérito, portanto, ainda era fase inquisitiva, é o de roubo de um bem privado. Não foi nem furto, foi roubo. Razão pela qual o simples fato de a aeronave haver sido levada para o estrangeiro não é suficiente para demonstrar o interesse da União na apuração dos fatos. Até mesmo porque, por se tratar de evasão clandestina, os serviços da Polícia Federal sequer foram utilizados. Enfim, é um caso muito interessante enfrentado ali no STJ. Curiosamente, já houve uma discussão, e eu já antecipei um pedação, né, dessa discussão, acerca do delito praticado a bordo de balão de ar quente. A bordo de balão de ar quente. Minha câmera deu uma travada, voltou. Como eu já falei anteriormente, o artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica diz no seu caput, que a aeronave é o aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas apta a transportar pessoas ou coisas. Ficou apagado isso aqui, mas vocês conseguiram ler anteriormente. E é interessante, a doutrina, tem doutrina sobre isso, né? Eu encontrei um texto de Daniel Marque de Oliveira e Fernando de Oliveira Pontes, na Revista Acadêmica de Direito da Unigran Rio. E olha só o que eles falam. Interpretando o artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica, eles dizem assim: essa definição afasta da abrangência normativa o balão de ar quente. Porque a aeronave, segundo as balizas da lei, opera com reações aerodinâmicas. Então, isso afasta do conceito normativo de aeronave o balão de ar quente. O balão de ar quente não atua com força aerodinâmica. Tá? E isso chegou no STJ, houve discussão disso. E não foi outra orientação do STJ nesse caso aqui. Ó. Deixa eu colocar a ementa digital na lousa. Ou melhor, a ementa na lousa digital. Espera aí. Ó. Constitucional, conflito negativo de competência, acidente aéreo envolvendo balões de ar quente tripulados. Então, até era apto a transportar pessoa, né? Como é mesmo, a gente sabe que o balão leva pessoa, leva coisa, enfim. Inquérito policial, homicídios culposos e lesões corporais culposas. Definição jurídica de aeronave para fixação da competência da Justiça Federal versus Justiça Estadual. Inteligência do artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que é essa lei 7565, né? Conflito conhecido, declarada a competência do juízo suscitado. Item 1. Conflito negativo de competência conhecido por quanto se trata de incidente estabelecido entre juízes vinculados a tribunais diversos, nos termos do artigo 105, inciso 1, letra D da Constituição. Item 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é da competência da Justiça Federal processar e julgar delitos cometidos a bordo de aeronaves nos termos do inciso 9º do artigo 109 da Constituição Federal, devendo-se ressaltar ser despiciendo se a aeronave encontra-se em solo ou sobrevoando. Aí a própria ementa cita um outro julgado, né? Esse conflito de competência 143.343. 3. O artigo 106 da Lei 7565, e eu já lhes havia dito que esse é o Código Brasileiro de Aeronáutica, estabelece que a aeronave é todo aparelho manobrável em voo, que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas, apta a transportar pessoas ou coisas. Item 4. No caso em exame, contudo, ainda que de difícil definição jurídica, o termo aeronave deve ser aquele adotado pela Lei 7565/1986, em seu artigo 106, o que de fato afasta dessa conceituação balões de ar quente tripulados. E aí o conflito de competência foi conhecido e, enfim, a Corte declarou a competência da Justiça Estadual. Esse caso aí constou do informativo de jurisprudência 648 do STJ. E no informativo, não é na ementa, é no informativo, tá? A gente pode ler o seguinte, ó. A definição de aeronave está prevista no artigo 106 da Lei 7565, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, o CBA, né? A qual dispõe que considera-se aeronave todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas. Restringindo-se o alcance do termo aeronave, previsto no artigo 109, inciso 9 da Constituição, a interpretação que se dá ao referido dispositivo deve agregar o disposto no artigo 106 da Lei 7565, pois os balões e dirigíveis não são manobráveis, mas apenas controlados em voo, já que são guiados pela corrente de ar. De outro lado, sua sustentação não ocorre por reações aerodinâmicas, mas por impulsão estática, decorrente do aquecimento do ar ao seu redor, tornando-o menos denso, sobe e o faz alçar voo. Assim, a competência para o processo e julgamento de eventual ação penal é da Justiça Estadual, porquanto o aeróstato, balões e dirigíveis, por não ser aparelho manobrável em voo e de sustentação por reações aerodinâmicas, não se amolda ao conceito de aeronave previsto no artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Muito interessante, né? Esse julgado é muito interessante. Ainda quanto ao inciso 9 do artigo 109 da Constituição, um outro ponto aqui eu gostaria de destacar, tá? O crime de tráfico de drogas será processado e julgado pela Justiça Federal se for praticado a bordo de navio ou aeronave, pouco importando a internacionalidade territorial do resultado. Afinal, é a bordo de uma aeronave, né? Então, aí nós temos uma hipótese estanque diferente do próprio inciso 5 do artigo 109 que a gente já estudou. Tá? Me remeto ao que já foi dito lá. É um caso diferente mesmo, mas é federal. Por outro suporte fático, digamos assim. No entanto, o professor Renato Brasileiro de Lima, citando o julgado do STF, sinaliza que só haverá competência federal se ocorrer flagrante a bordo de aeronave. Assim, verbi gratia, diz Renato Brasileiro de Lima, verbi gratia, VG significa por exemplo, tá? Então, assim, diz o professor Renato Brasileiro de Lima, verbi gratia, se um agente transportando cocaína a bordo de voo de Cuiabá para São Paulo for obrigado a desembarcar em Brasília antes de seguir viagem para o destino final, sendo preso em flagrante quando estava no saguão do aeroporto, ter-se-á crime de tráfico doméstico a ser julgado pela Justiça Estadual, pouco importando que o transporte que antecederá a prisão tenha sido feito por meio de avião. Certo? A propósito, eu vou ler a ementa do julgado citado pelo Renato Brasileiro. Tá? Deixa eu colocar na lousa digital aqui. Aliás, tem uma do STF e outra do STJ. Só um segundinho. Tá aí, ó. A do STF, que é o RE 460.500 do DF, competências, Justiça Federal versus Justiça Comum. Aliás, aqui uma atecnia, né? Justiça Federal versus Justiça Estadual. É uma tecnia grave aqui de quem escreveu a ementa. Justiça Estadual é da Justiça Comum. Enfim. Droga, transporte aéreo, apreensão no solo. O fato de a droga
haver sido transportada por via aérea não ocasiona, por si só, a competência da Justiça Federal. Prevalece sob tal ângulo o local em que é apreendida. Tá? E ainda, um do STJ. O simples fato de a droga haver sido transportada por aeronave não autoriza a acionar o disposto no artigo 109, inciso 9 da Constituição Federal, para proclamar a competência da Justiça Federal. É que a ratio legis, no que concerne à hipótese descrita no artigo 109, inciso 9 da Constituição, é tão somente estabelecer a competência em um caos onde não há definição do lugar onde foi cometido o delito. Em outras palavras, nos crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, quando não há como precisar qual estado da federação, né, aqui está errado, seria responsável pelo processamento e julgamento do delito, a Constituição Federal determinou que a Justiça Federal é a competente para o caso. Ressalte-se por oportuno que a competência da Justiça Federal é restritiva, tanto que expressamente delimitada na Constituição Federal. Ademais, há que se destacar ainda que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é classificado como crime permanente, sendo que o momento da consumação é que lhe confere tal caráter. Ou seja, nesses casos, o momento da consumação se prolonga por período mais ou menos dilatado, durante o qual se encontra ainda em estado de consumação. Na hipótese em tela, o delito se consumou no solo, onde o acusado foi abordado, após ser constatado que o mesmo transportava em sua bagagem quase 8 quilos de cocaína, ficando patente, portanto, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. Nesse sentido, STJ no conflito de competência 112.931, e aqui eu ressalto o seguinte, tudo isso aqui é trecho do juízo de piso, tá? O STJ copiou e colou na ementa, porque realmente acatou o entendimento do juiz de primeiro grau. Voltando à lousa, só para encerrar a análise do inciso 9 do artigo 109 da Constituição, nós temos aqui no trecho final o seguinte, e aí eu vou apagar a lousa de novo, mantendo o que a gente já escreveu, quer dizer, o próprio dispositivo, né? Mas eu vou manter o dispositivo mesmo, porque sobre ele ainda quero tecer uma consideração muito feliz do professor Norberto Avena, tá? No seu curso de processo penal. Só um segundinho, deixa eu apagar aqui. Essa lição é do Norberto Avena e ele foi muito preciso aqui, tá? Ele foi bem feliz nessa passagem. Olha só, o trecho final, agora eu vou usar a canetinha azul, né? Ressalvada a competência da Justiça Militar. Ressalvada a competência da Justiça Militar. Como interpretar isso? Olha só como ele foi inteligente aqui, o professor Avena. O que a Constituição da República ressalvou foi a competência militar para os crimes militares, tipificados que estão no Código Penal Militar, devendo o intérprete vislumbrar ainda as condicionantes do artigo 9º do CPM, né, o Código Penal Militar, que define os chamados crimes militares em tempo de paz. Num rodapé eu coloquei a íntegra do artigo 9º do CPM, enfim, lá no material, leiam, vale a pena, e isso cai em prova, tá? Saber o que é ou não um crime militar próprio ou impróprio, enfim. Ou melhor, o que é um crime militar propriamente dito, enfim. Pois bem, esses requisitos são imprescindíveis, diz Norberto Avena, para a caracterização de uma determinada conduta como crime militar. Não se fazendo presentes, não se tem crime militar, ainda que, por exemplo, o delito ocorra em navio ou aeronave militar. Fantástico, né? Então, está bem explicado isso aqui, essa passagem da Constituição com esse exemplo do Avena. Quer saber? Eu ia quebrar o vídeo, mas não vou não. Vamos estudar o último inciso que eu separei aqui, é o inciso 10. E aí a gente acaba o item 3.2 finalmente, a gente acaba esse estudo de competência federal ou estadual, enfim, a gente já pode ir para o terceiro passo, finalmente, né? Então, artigo 109 da Constituição, inciso 10. Inciso 10. Compete aos juízes federais processar e julgar os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro.
Aqui não tem muito segredo, tá? Atualmente, o único tipo criminal que parece ter força aqui é o artigo 232-A do Código Penal, com a redação dada pela chamada Lei de Imigração. Então, ó, pela lei número 13445 de 2017. Essa lei aqui traz a chamada Lei de Imigração e revoga o velho, acho que era Estatuto do Imigrante, alguma coisa assim. Era a velha Lei de Imigração. Acho que era Estatuto do Imigrante, eu tenho quase certeza. Era a Lei 6.000 cacetada. Essa lei foi revogada. Ela tinha vários tipos criminais que eram de competência da Justiça Federal. Esses tipos foram revogados ou reunidos num único tipo, o artigo 232-A do Código Penal. Eu não sei se é uma novatio legis in melius ou in peius, ou enfim, não fiz esse estudo. Mas eu me remeto a um estudo do professor Rogério Sanches Cunha. Ele tem um site chamado Meu Site Jurídico. Ele cuida desse site. E ele fez uma análise do tipo do artigo 232-A. Para o que nos interessa aqui, eu peguei um trechinho lá do final do texto. O Sanches Cunha diz: tendo em vista os bens jurídicos tutelados pelo artigo 232-A do Código Penal, a competência para processar e julgar a ação penal pública daí decorrente é da Justiça Federal. Então ele joga aqui dentro do inciso 10 também, em sede doutrinária pelo menos é isso. É o único tipo que eu encontrei, que hoje interessa. Raro de acontecer, enfim, tá? A tendência é cada vez mais haver menos reprimenda penal forte para isso, tá? Pelo menos por enquanto. Ufa, acabamos então o item 3.2. Então fica aí o efeito simbológico de apagar isso aqui. E aí, na próxima aula, a gente vai para o item 3.3 do nosso material, o terceiro passo, que é, uma vez definida a justiça competente, deve-se verificar qual é o foro competente. E aí a gente faz uma análise de território. Aí a gente vai para o CPP mesmo, né? Mas aí, cenas dos próximos capítulos. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.